A década era de 1920. Os americanos comemoravam seu crescimento impulsionado pela Revolução Industrial. Os garotos brincavam como crianças normais e as novinhas dançavam jazz feito loucas porque ainda não conheciam o funk. A indústria automobilística iniciava a pressão sobre seus colaboradores porque trabalhavam feito máquinas, já que o trabalho ainda era braçal. Estava tudo perfeito até que veio a Grande Depressão. Mas o que foi a Grande Depressão? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. E antes de prosseguirmos, já deixa aqui o seu gostei e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito para contribuir com o crescimento deste canal. Antes de entrar no assunto, precisamos entender como viviam as pessoas daquela época. Os Estados Unidos se tornavam uma grande potência, mas já era previsto, pois seu desenvolvimento já havia iniciado antes da Primeira Guerra. Naquela época o namoro era muito formal. Os pais diziam aos filhos que nasceram de um beijo e por isso eram proibidos de beijar. Nem todos os banheiros tinham vaso sanitário e era necessário aliviar acima de um buraco no chão que dava acesso direto a uma fossa. Até eu já me aliviei em cima de uma fossa dessa e meu único medo era que o chão se rompesse e eu caísse naquele mar marrom. Mas quem usou adorava aquele som de rola-bosta, arrumando babador e talheres para uma boa refeição. Debaixo das camas ficava um pinico porque os banheiros ficavam fora das casas e tornava a ida até os banheiros desconfortável durante a madrugada. Só não se podia fazer o número 2, porque dormir com aquele fedor de xixi na fuça já era o suficiente. Não haviam sacolas plásticas e por isso as compras eram embrulhadas em folhas de papel. Os americanos brindavam como se cada dia fosse melhor que o dia anterior. Até a vendinha do seu Zé prosperava. Naquela época, grãos como arroz, milho e feijão eram vendidos a granel. O alimento ficava exposto em caixas de madeira abertas onde gatos adoravam se deitar. Volta e meia os gatos enterravam algo no arroz e ninguém sabia o que era, já que os gatos só têm mania de enterrar o cocô na areia. Os velhos ricos que ainda não possuíam lanchas amavam casar com as novinhas. Algo que continua até hoje, basta olhar os políticos casados com novinhas que poderiam ser filhas ou até mesmo netas deles. Os carros começavam a se popularizar. Mas não adianta nada comprar um carro para impressionar alguma garota porque naquela época não se podia nem mesmo dar um beijo na boca porque havia o risco de engravidar. Era uma forma dos pais manterem as filhas na linha. Nem mesmo se saía de mãos dadas na rua. Que brega! Os Estados Unidos estavam caminhando para se tornar uma grande potência. Mas há quem diga que a Primeira Guerra foi o que tornou os Estados Unidos uma grande potência e foi por isso que ocorreu a Segunda Guerra, quando Bigodinho queria transformar a Alemanha em uma grande potência se beneficiando de uma nova guerra. Mas isso não vem ao caso. A produção de automóveis aumentou 33% e o número de indústrias aumentou cerca de 10%, e a taxa de desemprego estava em 4%. Isso quer dizer que é mais emprego e mais din-din para gastar no uísque na sexta-feira. Ainda havia uma limitação no mercado americano. O poder aquisitivo era limitado, então inventaram o pagamento parcelado. Com isso, Henry Ford aumentou a produção de carros, fazendo com que o custo fosse mais barato. Quanto mais carros produzidos, menor era o custo. Seus operadores levavam uma deliciosa chicotada moral trabalhando feito máquinas para a riqueza do gênio. Com isso, os baixa renda recorreram aos empréstimos. Até eu recorreria só para ter uma máquina estacionada na porta de minha casa e sair buzinando por aí só para as pessoas olharem para mim. Consequentemente, aumentou o número de postos de gasolina, o que encheu os bolsos dos donos de refinarias de petróleo. Houve a criação de uma cultura de compra de ações. Virou uma moda. Hoje em dia, a moda é dançar feito um besta na frente do celular e postar nas redes sociais. Mas na década de 1920, a cultura era mais culta. Apostar em ações. Houve um aumento na demanda por ações, muita gente recorreu a empréstimos para poder comprar ações e as ações subiram e isso deixou as pessoas esperançosas. O aumento do poder aquisitivo fez também crescer a indústria automobilística, ampliando a quantidade de carros em circulação.
Estava tudo muito bonito, o país estava uma maravilha, até que o mundo veio abaixo. No dia 24 de outubro de 1929 se iniciou a crise. As pessoas que compraram ações na margem começaram a vender as ações a qualquer preço para tentar se salvar. Houveram especulações que os acionistas sofreriam grandes perdas. Então a população desesperada, como mulheres num show de um cantor sertanejo novinho ou homens casados que esqueceram um celular sem senha em casa, começaram a sacar dinheiro nos bancos para se prevenir. E os bancos, que já se encontravam numa situação crítica por emprestar muito dinheiro ao povo consumista, viram sua situação piorar. Oh shit! O que esse povo tá pensando de acreditar numa fofoca que não menciona nenhum puxão de cabelo, fim de relacionamento ou briga de vizinhos? Acreditar numa fofoca sem esses assuntos é uma grande responsabilidade. Os bancos começaram a cobrar o dinheiro que emprestaram, mas os caloteiros não pagaram, o que gerou uma bolha que afetou a vários setores e países. A indústria, que aumentou sua produção em vão, sentiu na pele a dor. Do que adianta aumentar a produção se não houve um aumento salarial para aumentar também o poder aquisitivo? Devem ter pensado que todo mundo quer comprar no carnê ou com dinheiro de empréstimos. Não é só porque a dona Josicléia, que deseja uma moderna máquina de lavar roupas, vai ter uma. Dinheiro não nasce em árvore, meu filho. A solução para enfrentar essa crise, então, é fechar as fábricas e mandar um monte de gente para a rua. E foi isso mesmo que aconteceu. Muitos americanos perderam suas casas e foram morar nas quebradas, dependendo de auxílios e sopa comunitária. Muitas empresas faliram e no ápice da crise, a taxa de desemprego chegou a quase 30%. Rapaz, o que teve de gente querendo trancar o presidente dos Estados Unidos num quarto fechado com gambá foi grande. Se eu estivesse lá, teria trancado esse presidente numa sala com uma TV sem botões e sem controle remoto, rodando apenas galinha pintadinha, que ainda não existia naquela época. Mas não teria tortura pior. E como isso afetou o Brasil? O Brasil era responsável por 70% do café consumido no mundo e os Estados Unidos consumiam 80% desse valor total que o Brasil exportava. O café brasileiro ficou estagnado, assunto esse que já foi tratado aqui em um vídeo intitulado O que houve em 9 de julho. Você pode assistir depois caso você não tenha assistido, mas espere esse vídeo aqui terminar. O preço do café brasileiro caiu 60%. E o que eu posso dizer sobre o Brasil naquela época? Se ferrou! É nisso que dá a depender de uma monocultura cafeeira. Mas aí o Getúlio Vargas, que assumiu o poder após um golpe de Estado, comprou as sacas de café que estavam estagnadas em portos internacionais para subir o preço do café e depois queimou. É claro, né? Comprou com dinheiro público. Mas voltando aos States, após pressão saiu o presidente Herbert Clark Hoover e entrou Franklin Roosevelt, o estrategista. Ele colocou em prática o plano conhecido como New Deal. Esse plano consistia no controle de preços e produção tanto agrícola quanto industrial. Isso permitiu o controle da inflação e o controle de estoque, evitando desperdícios. Esse plano foi tão eficaz que em 1940 os Estados Unidos já estavam recuperados. Ô glória! E as novinhas voltaram a dançar jazz como loucas porque ainda não conheciam o funk. As pessoas puderam voltar ao trabalho e a beber porque o presidente acabou com a lei seca que havia naquela época. Ô trem gostoso! E esse vídeo foi um pedido que eu recebi numa mesa de um boteco, um pedido inusitado. Quando a moça me pediu para falar sobre a crise de 1929, eu respondi a ela que já haviam muitos vídeos e documentários no YouTube comentando sobre esse assunto. E ela me respondeu, mas não tem nenhum que atraia a nossa atenção. Pois tá aí o vídeo, agora cadê meu like? E se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!